Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Pecados Intocáveis, capítulo 11, tratando sobre o orgulho. E ainda vamos continuar falando do orgulho das realizações. No fim do ano, eu e minha esposa, como tantos outros casais, recebemos cartas de amigos e conhecidos que temos feito ao longo dos anos. De vez em quando, uma das cartas diz algo assim: nosso filho, John, se formou na universidade, alguma escola muito famosa, como o primeiro da classe. Veja bem, não há nada de errado em comunicar essa boa notícia aos familiares e amigos. Mas, da maneira que foi redigida, a carta transmite esta ideia: nosso filho é um gênio, não é? Sem reconhecer que sua capacidade intelectual veio de Deus. Se quisermos evitar o pecado sutil do orgulho em relação às conquistas de nossos filhos, a carta poderia dizer algo assim: nosso filho John se formou na universidade, uma de bastante prestígio, como o primeiro aluno da classe. Reconhecemos de coração que a capacidade intelectual de John lhe foi dada por Deus e estamos profundamente agradecidos a ele. Sabemos que Deus não dotou todas as crianças com as habilidades que deu a John. Sempre procuramos instilar essa atitude de gratidão em nosso filho e ensinar-lhe que suas aptidões acadêmicas são responsabilidades que Deus lhe confiou para serem usadas em benefícios de outros e para a glória de Deus. Tenho certeza de que outros pais que recebessem a carta iriam se alegrar com os pais de John por tê-lo abençoado tanto. Contudo, sem esse reconhecimento, muitos pais, com razão ou sem razão, talvez sentissem um pouco de inveja porque seus filhos não estão na média ou bem abaixo dela. Para ilustrar o princípio, usei a excelência acadêmica, mas o mesmo seria verdadeiro se John fosse o melhor jogador do time da escola. Ou se John agora fizesse parte do mundo corporativo e tivesse sido promovido a vice-diretor de uma empresa bem-sucedida. Quer o êxito seja do nosso ou de nossos... Quer o êxito seja nosso ou de nossos filhos, e seja lá em que área for, deixar de reconhecer que o sucesso veio, sim, de Deus, leva ao orgulho das realizações, algo que não agrada ao Senhor. Esse tipo de orgulho é pecado, pecado sutil, contudo pecado. Outro aspecto do pecado das realizações é o desejo excessivo de reconhecimento. Todos nós gostamos de ser elogiados por um trabalho bem feito ou por muitos anos de serviço fiel à empresa ou à igreja. Todavia, como agimos quando fazemos um trabalho bem feito e ninguém fala nada? Estamos dispostos a trabalhar na obscuridade e a realizar nossa tarefa como se fosse ao Senhor? Ou ficamos descontentes pela falta de reconhecimento? Dois princípios encontrados na Bíblia nos ajudaram a evitar o desejo pecaminoso de ser elogiado. Primeiro, vamos nos lembrar das palavras de Jesus em Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Quando realizarmos bem uma tarefa ou tivermos servido fielmente por um longo tempo, nossa atitude deve ser esta: só cumpri a minha obrigação. Segundo, temos de entender que, no fim das contas, todo reconhecimento, independente de sua fonte imediata, vem de Deus. É Deus quem exalta um e humilha o outro. Salmo 75, 6 e 7. Se unirmos esses dois princípios, teremos de dizer: tudo vem pela graça. Não mereço nada e tudo o que recebo, inclusive o reconhecimento, é graça de Deus. Portanto, se não sou elogiado, não vou ter um ataque de nervos. Espírito independente. Antes de começar a escrever este livro, enviei uma lista de pecados aceitáveis a 15 pessoas envolvidas no ministério cristão e pedi-lhes que acrescentassem qualquer pecado que deixei escapar. 2 pessoas que trabalham com os jovens e adolescentes sugeriram que eu incluísse o pecado do espírito independente. Esse pecado se revela principalmente em 2 áreas: resistência à autoridade, especialmente autoridade religiosa,
e atitude insubmissa. Geralmente esses dois comportamentos andam de mãos dadas. Quando somos jovens, achamos que sabemos tudo. Ou, como um amigo disse, não sabemos o quanto não sabemos. Quando eu era jovem e solteiro, morei com 2 famílias que tinham filhos pequenos. Hoje, bastante envergonhado, lembro-me de como criticava em silêncio o modo de aqueles pais educarem suas crianças. Que orgulho! Jovem e solteiro, sem absolutamente nenhuma experiência de educação na educação de filhos e, mesmo assim, achando que sabia mais do que eles. No ministério do qual faço parte, quase sempre nos deparamos com esse tipo de atitude entre os novatos, os inexperientes. Geralmente esse pessoal é estagiário e trabalha sob a direção de alguém experiente. No entanto, muitas vezes dão uma de quem sabe mais a respeito do ministério do que o treinador. Como resultado, mostram-se insubmissos à autoridade ou indispostos a seguir a orientação dos mais entendidos no assunto. No entanto, a Bíblia é bem clara quanto à submissão. Poderíamos examinar vários versículos, porém Hebreus 13:17 fala mais claramente sobre a questão. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para o que façam com alegria, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso vos seria útil. Isso não vos seria útil. É provável que o autor de Hebreus tivesse em mente a autoridade espiritual dos líderes de uma igreja local. No entanto, o princípio da submissão e aprendizado aplica-se a qualquer pessoa sob o ensino ou treinamento de um cristão mais experiente. É o orgulho de um espírito independente que nos torna indóceis ou insubmissos. Lembro-me bem da noite em que fui exposto pela primeira vez ao ensino de Hebreus 13:17. Eu era um oficial novato da Marinha dos Estados Unidos. Eu entendia bem o conceito de submissão à autoridade estrutural a bordo de um navio. E sempre respeitei a autoridade de meus professores durante os anos da escola. Mas a ideia de obedecer a uma autoridade espiritual era nova e radical para mim. Sou agradecido porque Deus me expôs a esse princípio na ocasião propícia em que o fez. Por coincidência, foi na noite imediatamente após eu ter entrado em contato com o ministério do qual faço parte hoje. Ministério que enfatiza o discipulado 1 a 1. Por causa desse novo conceito de submissão à autoridade espiritual, eu me tornei receptivo ao ensino e respondi prontamente aos desafios de ser discipulado por outra pessoa. Resistência à autoridade espiritual e espírito indócil não é coisa só de adolescentes e jovens. Às vezes me deparo com essa atitude quando ensino a Bíblia a pessoas bem mais velhas. Muitas vezes ouço a seguinte resposta a algo que ensino: bom, tenho uma opinião diferente quanto a isso. Não há referência à Bíblia, é só a opinião da pessoa. Todavia, na mente do interlocutor, sua opinião é fidedigna. Não há disposição, de encarar o ensino bíblico. No entanto, a Bíblia é firme quando fala sobre o valor de uma atitude dócil. Provérbios, em particular, tem muito a dizer sobre o assunto. Veja, por exemplo, as seguintes frases de seus primeiros capítulos. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos. Provérbios 2:1. Meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração. Provérbios 3:1. Filhos, ouvi a instrução do pai e ficai atentos para que alcanceis o entendimento. Provérbios 4:1. Meu filho, atenta para a minha sabedoria. Inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento. Provérbios 5:1. Meu filho, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Provérbios 7:1. Embora o contexto desses versículos tenha a ver com o relacionamento pai e filho, eles revelam o princípio do espírito moldável, disposição, até mesmo o desejo de aprender com pessoas mais experientes na fé.
Para equilibrar essa sessão deste capítulo, gostaria de dizer que a autoridade espiritual não significa que a pessoa tem o poder de decidir com quem você se casa ou não casa, ou onde você deve trabalhar. Significa que deve existir alguém que se interesse por você e opine sobre esses e outros assuntos semelhantes, dando-lhe conselhos sábios e bíblicos. Significa que as pessoas mais experientes têm como ajudá-lo a crescer e a tornar-se um cristão maduro, capaz de auxiliar outras pessoas. Voltemos agora ao primeiro objetivo deste livro, que é nos levar à identificação dos pecados sutis em nossas vidas. Você pode ficar surpreso ao saber que algumas práticas que identifiquei como pecados neste capítulo nunca são, de modo geral, consideradas pecados. Isso acontece porque essas práticas são tão comuns e aceitas entre cristãos que não pensamos nelas como pecados. Ou, ainda que concordemos que sejam pecados, reparamos nelas em outras pessoas, mas não em nós. Portanto, incentivo o leitor a orar a respeito do que foi discutido nesse capítulo, pedindo a Deus que lhe traga à mente qualquer inclinação ao orgulho nessas áreas, e que assim você possa confessar seu pecado. Ao fazer isso, lembre-se da promessa de Isaías 66:2. Mas darei atenção a este, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. E assim nós concluímos a terceira parte do capítulo 11 sobre o orgulho.